diretor. O privilégio de receber aqui o Josival Pereira. Deixa eu já convidar ele para cá, para vir para cá, para a gente começar a falar da eleição. Ontem, Josival, a gente da Rede Tambaú de Comunicação deu um pontapé, né, em busca da democracia, do pleito desse ano. Ontem a gente recebeu o primeiro entrevistado, o governador do estado da Paraíba e também candidato. Hoje a gente dá sequência. A Jane Simplício já está no estúdio com o Daniel Lustosa, daqui a pouco já vai entrar lá para a gente dar continuidade nesse passo. O que esperar para esse dia de hoje, Josival? Bom dia. Bom dia a você, Arli. Bom dia a todos os telespectadores da TV Tambaú. Ontem eu dizia aqui que 15 minutos parecia pouco tempo, mas era muito tempo, né? Se os candidatos pudessem se concentrar naqueles pontos específicos. Aí, hoje, falando com a Jane aqui nos bastidores, ela que só tem 24 segundos na propaganda, o pessoal da propaganda normal da televisão, ela diz que 15 minutos é efetivamente um bom tempo. Acho que é um grande eleitoral. Tempo nesse momento. Então, veja bem, esses 15 minutos, nesse momento, hoje, é interessante as pessoas observarem o seguinte. Tem vários partidos políticos que eles pensam quase a mesma coisa. Quando chega numa campanha eleitoral, eles apresentam o programa de governo, quase tudo muito parecido. É diferente, por exemplo, do PSOL. O PSOL, provavelmente, e nessa campanha eleitoral e em outras campanhas eleitorais, é aquele partido que apresenta as propostas mais diferentes. É um partido mais à esquerda, enfim, nas posições dela. Defende muito mais o social, vou resumir assim para que as pessoas entendam, os programas, as políticas públicas, do que as propostas mais tradicionais. O pessoal tem uma história. O pessoal criado em 2004 e terminou sendo reconhecido oficialmente em 2005, quando foi homologada a criação do PSOL, nasceu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores entrou quando assumiu o governo, Lula assumiu o governo em 2002, e aí um grupo de parlamentares sempre divergia das políticas que Lula começava a adotar, Luiz Helena, Luciana Genro, entre outros. E aí acabou resultando num racha na hora da votação de uma reforma da Previdência proposta por Lula. Os parlamentares que votaram contra no PT acabaram sendo expulsos e esses parlamentares criaram o PSOL. O PSOL tem uma história já de participação nas eleições nacionais, com Luiz Helena, disputou Luciana Genro, disputou praticamente todas as eleições presidenciais até agora. Então, é interessante ouvir as propostas. Tem uma curiosidade de ouvir a Jane Simplício assim, num cara a cara, ela própria respondendo as perguntas sobre o seu programa de governo, sem a confrontação com os outros candidatos. Porque termina num debate, os outros candidatos se confrontam, deixa alguns candidatos ali de lado, e é interessante, então, né, hoje vai ser só ela, né? Então vamos para lá. Se ligar e observar quais os detalhes do programa de um partido mais à esquerda aqui na Paraíba. Então já vamos para lá. Deixa eu chamar o Daniel Lustosa no outro estúdio, onde a gente vai começar a contabilizar a partir de agora. Daniel, boa entrevista. Ontem você deu um show, na verdade, na condução, e hoje não será diferente. Daniel, é com você. Bom dia, Arli. Bom dia a você que nos acompanha aqui na TV Tambaú. A candidata Jane Simplício já está aqui no estúdio para bater esse papo com a gente. Candidata, seja bem-vinda. Eu já queria começar falando sobre a participação feminina na política. A senhora é a única candidata mulher. No Senado temos apenas uma mulher disputando também. Na candidatura a vice-governadora, temos 2 mulheres, entre 8, que costuma, inclusive, ser o espaço em que as mulheres são mais lembradas, mesmo assim, apenas 2 mulheres. Mas eu queria falar da disputa proporcional. O pessoal tem 12 candidaturas para deputada estadual aqui na Paraíba, desses apenas 4 mulheres, o que representa ali, basicamente, a cota estabelecida. Por que essa dificuldade da participação feminina? E caso eleita governadora, quais são as políticas para incentivar, inclusive, essa participação? Bom dia, seja bem-vinda. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Obrigada, Daniel. Bom dia para você. Bom dia a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Essa pergunta é muito importante, eu tenho sido questionada em vários espaços. E ela diz do meu lugar de luta.
ela diz no meu lugar de luta, de organização partidária. Ela também fala, expressa, né? É visível perceber a ausência de mulheres nesse cenário político. E o que eu entendo que a gente pode fazer enquanto Poder Executivo, que é parte também do que eu já faço, eu e outras mulheres fazemos dentro do partido, é fortalecer a participação das mulheres, qualificar, trazer primeiro um espaço que seja um espaço de mulheres para o fortalecimento e partir para essa disputa do espaço misto, onde a gente vai estar convocando os camaradas, convocando as outras pessoas a dialogarem com a pauta das mulheres, a perceberem que nós, mulheres, somos sujeitas de direitos e como sujeitas de direitos, podemos ocupar espaço de liderança. Existe muito, é dito muito que os partidos não dão espaço às mulheres, mas a gente está observando o PSOL com apenas 4 mulheres entre 12 candidaturas para a Assembleia Legislativa. Falta a presença realmente da mulher, a vontade da mulher participar da política também, ou esse discurso de que o partido limita também é válido? Dentro da esfera do meu partido, do partido que a gente constrói, a gente tem uma ferramenta que é a setorial de mulheres. Ela é uma ferramenta local no Estado e ela também é uma ferramenta nacional. A partir dessa setorial de mulheres, nós, mulheres, nos organizamos e pautamos também as ações do partido. Então, a gente direciona para onde o partido pode ser utilizado como ferramenta para a luta das mulheres. A gente traz essa reflexão e chama os camaradas para esse lugar. Eu não sei como discutir isso nas dimensões dos outros partidos, mas o que a gente pode perceber, por exemplo, no momento eleitoral agora, é que existem mulheres que não estão fazendo a pauta das mulheres, estão fazendo a pauta de suas famílias, estão fazendo a pauta da oligarquia, estão fazendo a pauta do seu sobrenome. E a gente está falando da luta das mulheres populares. E é nesse engajamento que a gente se coloca enquanto partido. Para a gente encerrar essa questão, caso eleita, a senhora promoveria a paridade no secretariado? E eu acabo perguntando também sobre o seu apoio ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, que tenta a presidência mais uma vez. Ele não se comprometeu a buscar essa paridade nos ministérios. Isso, como é que a senhora avalia essa posição? É importante resgatar. O PSOL, pela primeira vez na história, né, eu sou dirigente partidária e posso falar, assim, estou falando de uma forma geral da nossa história do partido. Pela primeira vez, a gente não coloca um candidato à presidência. E a gente não coloca por entender que o momento que a gente tem da disputa democrática é necessário apoiar quem tem condições de avançar, de conquistar esse espaço. E a gente entende que o presidente Lula tem esse lugar. E a gente faz esse apoio, o partido traz esse apoio, é base para a reeleição de Lula, mas a gente também tem as nossas críticas. Inclusive, foi parte do rompimento, é parte da nossa história enquanto partido. E a gente tem a nossa crítica, construir um programa nacional de governo, por onde a gente vai se orientar, por onde a gente vai trazer, olha, o nosso lugar de reivindicação de direitos está aqui, em especial a revogação das reformas, das deformas que prejudicaram a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E também da emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos. E para vocês que estão nos ouvindo, o que o governo chamou de gastos naquela época eram os investimentos em educação e saúde. Então, a gente quer que isso não exista mais, essa emenda constitucional não exista mais, para garantir um bom serviço à população. E no sentido da outra pergunta, paridade. Da questão da paridade. A paridade ela é o mínimo que a gente pode se comprometer. Na nossa composição de presidência, de direção de partido, a paridade já é uma exigência. Então, a gente não tem, a gente já trabalha, nós do PSOL já trabalhamos a paridade como sendo algo consolidado para nós. Não tem como pensar uma administração pública, uma gestão de um partido, uma gestão de um condomínio, qualquer espaço de liderança e de decisão que não seja paritário, homens e mulheres ocupando esse espaço de liderança. Então, a senhora acha que Lula errou ao não se comprometer com isso? Eu acho que se ele não se comprometer com isso de fato, né, porque tem uma outra carta que ele se compromete com outros compromissos, outras metas das mulheres, se ele não realizar isso, isso vai ser um dos elementos que a gente vai estar reivindicando. Falar de educação, a senhora é professora da rede municipal, mas eu queria perguntar sobre a situação no Estado. Eu li parte do seu plano de governo e fala da proposta do EJA, né? A educação para jovens e adultos em outros horários. Isso é muito concentrado ainda no período noturno. Eu queria que detalhasse mais esse projeto. Qual o investimento necessário para isso? De onde é que vai vir esse recurso? Como é que isso vai ser colocado em prática caso a senhora seja eleita? O recurso básico para o financiamento da educação pública é o Fundeb, né? Mas, além disso, o governo pode também se comprometer com um percentual da sua arrecadação. A gente entende que a alternância de turnos para quem é trabalhador e trabalhadora é importante, porque tem gente que tem a vida noturna, trabalha no turno noturno, muitos ambulantes, inclusive em festas, em espaços de passeio, de lazer, são pessoas do trabalho informal.
pessoas que acompanham idosos, cuidadores e cuidadoras de idosos, que trabalham em turnos diferentes, né? E que para poder alcançar a escolaridade, precisam ter turnos à disposição. E não só turnos, formatos de aula diferentes. Porque aí você está falando de uma pessoa adulta que tem pouco tempo de estudo, pouco tempo para se dedicar, tem uma vida mais sacrificada e que, portanto, precisa ter uma revisão, um plano, um projeto de educação que se comprometa, que esteja em diálogo com as suas condições de vida. É para isso que a educação serve. E, óbvio, para fortalecer a cidadania em cada pessoa que passa pela escola. Ainda falando em educação, mas já puxando para concurso público, o Estado tem hoje mais de 7.600 professores que são contratados como prestadores de serviço. A senhora se compromete, caso seja eleita, em fazer concurso na educação e em outras áreas também? Isso é uma vergonha para o Estado da Paraíba. Porque, primeiro, quando a gente está falando dos contratados, das pessoas que estão nessa situação, eles recebem o salário desses trabalhadores e dessas trabalhadoras é menor do que o salário dos funcionários efetivos. Então, para que a gente construa dignidade e justiça salarial, é importante ter o concurso público para, de fato, não dá para você ter 7.000 pessoas trabalhando por especial interesse público durante anos a fio. O especial interesse público é uma lacuna, é um intervalo, né? E que essas pessoas participem, sejam composição de um efetivo de serviço à população. E para caso seja necessário o especial serviço público, que as pessoas possam concorrer a esses cargos por processos seletivos, simplificados, transparentes, e não porque estão sendo abençoadas por partido A, partido B, indicação de mandato A ou mandato B, e se condicionando a um trabalho, se condicionando no trabalho à condição de servidão a esse mandato. A gente precisa moralizar a coisa pública e trazer dignidade e transparência, situação de igualdade para essa concorrência desse espaço. E a seleção provisória também é uma forma de manter essas pessoas com trabalho, óbvio, equiparando, né, o salário de um efetivo com o de um contratado e trazendo as suas condições de dignidade para esse trabalho, né? Mas o seu plano tem um estudo de quantos concursos seriam possíveis serem realizados em 4 anos? A gente entende que a gente precisa cumprir esse efetivo que tem sido chamado de especial... excepcional interesse público. Excepcional interesse público, obrigada. O máximo possível, né? Mas a gente também precisa ter condições de avaliar esse orçamento do Estado e planejar isso, né? Isso não precisa ser feito no último ano para dizer que é um bom governante, dizendo que fez alguma coisa para ficar na memória das pessoas. Ficar na memória das pessoas é trazer bem-estar para a vida das pessoas de fato. Falar de recursos hídricos, essa é uma situação que é sempre tema, principalmente aqui na região Nordeste. Nós temos uma situação em relação ao saneamento básico e outra em relação ao abastecimento de água. No seu plano, a senhora fala em modernizar a administração da CAGEPA e realizar concurso público, além da valorização dos profissionais. Isso seria suficiente para resolver todas essas questões? Como é que a senhora trabalha essa meta, esse tema específico? Então, como a gente vem de anos de outros governos que não se responsabilizaram, né, não se comprometeram com a ampliação desse serviço para a população, o sucateamento foi só piorando, ano a ano. Então, hoje a gente tem uma condição que nem o próprio Estado consegue avaliar como é que faz para resolver. O que a gente entende é que a promessa de que seja necessária, a promessa, na verdade, o compromisso de que é necessário fazer mais concursos públicos, isso é real. A gente precisa ter mais pessoas para atender a população e que isso já está defasado há pelo menos 3 governos, né, com todo o atraso. Então, isso precisa ser sanado. Outro elemento que precisa ser sanado é a ampliação dessa rede de abastecimento. Hoje, a CAGEPA serve em 70% às indústrias e em 6% à população. E a gente precisa alcançar essa totalidade da população, porque o objetivo da CAGEPA não é servir a indústria, é servir prioritariamente à população, embora também tenha que oferecer, né, para a indústria. Mas o que a gente precisa alcançar é água potável e saneamento básico para a nossa população, para garantir um direito humano. Sobre esse tema aí, o governador falou da possibilidade de parcerias público-privadas. A senhora assumiria, por exemplo, essa proposta também para a CAGEPA ou descarta completamente? É importante trazer isso para a população. Parceria público-privada significa que dinheiro público, dinheiro do povo, vai ser investido em empresas. Essa expressão parceria público-privada parece bonita, mas é uma enganação. O que a gente precisa fazer com o dinheiro público é investir na estrutura pública. Porque o dinheiro que a gente arrecada, que é arrecadado com os impostos, que é arrecadado com os fundos, esse dinheiro, ele é o dinheiro para servir a população.
Ah, mas candidata, vai servir a população porque vai passar pela empresa e vai servir melhor. Ora, o Estado tem condição de fazer isso. O Estado tem condição de investir em si próprio para servir melhor a população. E a gente não pode mais contar com essa perspectiva de parceria público-privada, porque ela é a porta de entrada para a privatização dos nossos bens públicos. Então, nós do PSOL temos uma posição muito marcada, muito bem marcada com relação a isso. Nenhuma parceria público-privada. O que a gente quer é melhorar o serviço público para a população. Candidata, outro assunto essencial, saúde. Nós tivemos aqui na Paraíba um cenário em que OSs eram contratadas para gerir unidades de saúde. Agora, nesse governo, elas foram retiradas, foi criada uma fundação. E eu queria saber qual a sua proposta. Eu li, inclusive, que a senhora fala em desprivatizar a saúde na Paraíba. Como é que seria isso? Pronto. Essas OS, elas foram retiradas da saúde e incorporadas na educação, né? Saiu o dinheiro que era público investido em instituições privadas aqui e foi para o outro lado. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Que existe uma intenção, sempre existe uma intenção desses poderes, desses partidos que operam no sistema, com poder no sistema, de trazer o nosso dinheiro para colocar na iniciativa privada. Então, quando a gente fala de desprivatizar, mais uma vez, reforçando, é necessário investir no nosso. A gente pode comprar os aparelhos, a gente pode investir em ampliar essa oferta de exames de média complexidade, comprando os aparelhos para nós, ampliando a quantidade de clínicas dentro do Estado e não contratando outras clínicas para fazerem esse serviço. A gente está dizendo que o mérito do bom serviço, quando a gente faz isso, é o mérito que passa pela iniciativa privada, né? E não é isso, minha gente. A gente tem excelentes profissionais, a gente tem capacidade, potencialidade de fazer com que o Estado tenha qualidade no serviço público para a população. E investindo o nosso dinheiro onde é devido, no nosso lugar. Hospital de Trauma do Sertão também é uma proposta do seu possível governo? Já é um clamor do povo faz muito tempo. Isso já foi proposta anterior desse governo que estava aí. Se comprometeu e não fez. Então, é preciso que haja responsabilidade com os compromissos que são feitos com a população. Se é necessário, é um clamor, é necessário trazer os serviços de atendimento, de urgência, emergência e complexidade para o interior, para o sertão. E aí não tem como se esquivar disso, isso deve ser prioridade. Candidata, temos pouco tempo, eu queria trazer um último assunto, o chamado voto útil. A esquerda, nacionalmente, está defendendo essa ideia para tentar, de acordo com o que se pensa no cenário nacional, levar uma eleição já para decisão no primeiro turno. Para cá, esse voto útil não seria muito favorável à sua candidatura, que não tem ali demonstrado um bom desempenho nas pesquisas de intenção de voto. O que é que a senhora acha do voto útil? Primeiro, eu acho que o meu desempenho está muito legal. Para uma candidatura que não tem financiamento, que não é um partido grande no Estado, que não tem espaço de TV e espontaneamente o meu nome aparecer numa pesquisa, isso é muito positivo. Isso significa que, de alguma forma, nós furamos a bolha e dialogamos com a população. E é esse mesmo lugar que a gente vai disputar. E por isso mesmo, quando a gente entende que o nosso plano de governo é um plano de governo que tem compromisso, que tem princípios e que não se trata de estar ali no poder, se trata de construir o poder popular, a gente aposta que, para mais do que útil, o voto na candidatura do PSOL é um voto necessário. E entendendo no cenário nacional as negociações que foram feitas, né, as construções que foram feitas de acordo com a potencial eleição a eleição do nosso presidente Lula, esse é um outro contorno, não é um voto útil, é um voto necessário também. Candidata Adjane Simplício, nós temos 1 minuto para suas considerações finais. Então, primeiro agradecer o espaço da TV. 15 minutos é um tempo pequeno para a gente poder falar de tudo o que quer falar, mas ao mesmo tempo é um tempo equânime, porque todos os outros candidatos vão ter o mesmo tempo que a candidata. Então, esse é um espaço que a gente consegue dialogar com a população. Quem quiser conhecer mais, vocês têm a minha rede, Adjane.Simplício, para poder conhecer o projeto, conhecer o plano de governo e dialogar mais com as nossas propostas. A Rede Tambaú de Comunicação agradece a presença aqui da candidata Adjane Simplício do PSOL. Erli, a gente volta amanhã dando sequência à nossa rodada de entrevistas aqui com as candidaturas ao governo do estado da Paraíba. Obrigado, Daniel. Amanhã a gente vai ter sequência, aproveitando o gancho com o Daniel Lustosa. Amanhã, quem será o entrevistado de amanhã, Daniel? Ferreira. Nilvan Ferreira, né? Obrigado, Daniel, aqui com a gente. E Josival, hoje, nosso segundo entrevistado, tá? A candidata do PSOL, ou seja, a Adjane Simplício, que deu pra gente captar, pescar. Ontem você falava muito que o telespectador tem que olhar muito no olho do candidato. A candidata falou. O que é que deu pra
pegar esse olho no olho aqui hoje, Daniel? Olha, Erli, dá para ver que há bastante diferenças entre as propostas falando dos mesmos temas, quando você fala do mesmo tema, entre o que a candidata defende e os outros candidatos. Então, você vai fazer uma diferença. Por exemplo, na questão da mulher, que é um tema que praticamente todos os candidatos falam. Então, percebe-se que no caso de Adjane Simplício, a mulher vira efetivamente uma política pública na proposta dela. E sobe, inclusive, por exemplo, para a defesa da paridade na ocupação de funções, de cargos no governo. Então, há essa diferença entre os outros candidatos. Os outros candidatos não falam nessa paridade, não conseguem avançar e não conseguem transformar a história da mulher numa política pública, mas apenas, não numa política pública ampla, efetiva, mas apenas efetivamente com alguns efeitos. Se você vai pega, por exemplo, o caso do saneamento básico e da CAGEPA, tem aqui uma diferença básica. A Adjane Simplício, e o pessoal coloca que a prioridade na questão do saneamento e do abastecimento é a população, não a indústria. A indústria vem como uma consequência, porque é necessário, mas que toda a preocupação do saneamento básico da CAGEPA deve ser a população e rechaça, inclusive, a história da parceria público-privada. Então, isso aqui é uma diferença fundamental, uma diferença básica entre os outros, entre a esquerda de Adjane Simplício do PSOL e os outros candidatos. Uma outra diferença que você pode notar, clara, entre ela e os demais candidatos, entre a candidata do PSOL, Adjane Simplício, dos demais candidatos, em relação, por exemplo, à questão da terceirização, da contratação de organizações sociais para a gestão pública. Ela rechaça completamente. Há, inclusive, no programa dela, a proposta da reestatização, que seria voltar para o Estado tomar conta disso tudo, e agora, então, ela expande isso para a educação. Então, são diferenças que você vai percebendo. Na história do concurso público, então, ela também faz uma diferença e diz assim, concurso público para nós é coisa séria. Então, não é apenas uma proposta de governo. Então, no geral, dá para se perceber claramente essas propostas aí de Adjane Simplício. Claro que falta aquela perguntinha que depois algumas coisas precisam ser feitas, que também 15 minutos a gente diz que é muito tempo, mas não é tudo. E como é que é possível fazer algumas coisas? Como é possível? Como é que você vai amarrar essas histórias? De onde é que vem o dinheiro? Como é a forma de execução? Como é a forma de administração? Mas essas perguntas, claro, vão ter que ser feitas numa outra oportunidade de debate. Mas é isso, essa oportunidade que a Tambaú oferece para que os candidatos falem de suas propostas de forma mais minuciosa e assim seja possível perceber a diferença entre os demais candidatos, entre aqueles que falam, os que são da direita, mais centro-esquerda ou centro-direita, e aquilo que é mais esquerda. Eu acho que a entrevista de Adjane Simplício hoje foi isso. Deu para perceber efetivamente as diferenças que ela tem em relação aos demais candidatos. Ou seja, todo mundo com o mesmo tempo. Amanhã, lembrando mais uma vez, a gente vai dar sequência durante toda a semana, vai finalizar até na próxima semana. Todos os candidatos passarão aqui. Ordem de participação foi feita através de sorteio, todos com o mesmo tempo. Amanhã, Nilvan Ferreira vai estar aqui e a gente vai estar aqui de volta para a gente comentar o que é que vai ter amanhã, o que é que Nilvan vai falar, depois vai ter outro dia, todos estarão aqui. E eu insisto para o eleitor prestar atenção nos detalhes, em todas as entrevistas, olhar no olho. Muitas vezes o candidato está dizendo uma coisa, você olha o guia eleitoral, o candidato está dizendo uma coisa, você está ouvindo uma coisa, mas o olho dele está diferente, o olho dele não está representando aquilo. E quando nas entrevistas e nos debates, você consegue ver os detalhes entre, isso aqui pensa uma coisa, esse aqui pensa outra. Essa história da paridade, da participação da mulher na política, esse tema vai vir com força nos próximos anos, com certeza, vai vir com força. O Brasil por exemplo, na América Latina, o país que tem a menor participação da mulher na política. No Congresso Nacional não chega nem a 15%, está em 15%. O eleitorado é o maior, né? 15%. No México, o Congresso, a mulher já é a maioria. Na Bolívia, a mulher já é a maioria. O Brasil, então, eu acho que esse tema vai vir com muita força nos próximos anos. Obrigado. Amanhã a gente está de volta. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente segue o nosso povo na TV. Democracia sempre acima de tudo. A gente volta já já.